Muito bem, mas o que foi essa guerra ou essa revolta dos Boxers? Bom, a revolta dos Boxers começa logo no início do século XX e, de certa maneira, ela é um resultado, não é? Ou poderíamos dizer que é um sinal de uma crise mais profunda pela qual a sociedade chinesa passava. Porque após ter sido vergonhosamente derrotada nas duas guerras do ópio, a China constatou que estava desprotegida e à mercê de potências mais poderosas do que ela, o que foi um choque para esta civilização que se percebia como sendo o Império do Centro ou o Império do Meio. Muito bem, o movimento dos Boxers, na verdade, tem origem numa sociedade que eu não diria que era secreta, mas discreta. Uma sociedade chamada Sociedade dos Punhos Harmoniosos. Os Boxers, eles eram lutadores, não é? De artes marciais, enfim. Eles eram um grupo radical de tendência nacionalista e que passou a sair pelas ruas das principais cidades da China, espancando, às vezes até a morte, pessoas ocidentais. Inclusive ocorreu um episódio em que um embaixador alemão foi morto na China. Por conta deste movimento dos Boxers, que foi um movimento de tendência nacionalista e anti-ocidental, contrário aos ocidentais que passaram a ser perseguidos, inclusive ocorreram perseguições de sacerdotes, grupos religiosos, enfim, qualquer indivíduo ocidental que frequentasse locais públicos em cidades chinesas poderia estar à mercê deste grupo de tendência nacionalista e mais extremo que eram os Boxers. Bom, em resultado destas ações dos Boxers, as potências ocidentais como Inglaterra, França, Bélgica, Rússia, Estados Unidos e também o Japão se uniram, fizeram uma espécie de exército de coalização para intervir diretamente na China. E foi o que ocorreu em 1901, quando estas potências interviram com suas tropas militares, adentrando inclusive na capital do Império Chinês, que era Pequim. Com isto, eles procuravam deter a revolta dos Boxers, garantir a segurança dos ocidentais que moravam ou tinham negócios na China imperial, e obrigaram o imperador a, de certa maneira, acatar um tratado que foi imposto, que foi estabelecido por estas potências, tratado este que foi chamado de Protocolo Boxer. Bom, além disso também, o imperador e a família imperial não poderia fornecer qualquer tipo de apoio ou garantias para os revoltosos Boxers. Esta revolta dos Boxers foi um grande sinal no contexto da crise geral da sociedade e da civilização chinesa. Isso teve repercussões. Quais? Bom, como a China imperial, a família imperial, não teve capacidade de se impor diante das potências ocidentais, isso intensificou o sentimento nacionalista, mas também intensificou um certo repúdio que se desenvolveu contra a dinastia Qin, contra a família imperial e o seu governo. Quer dizer, já no final do século XIX e no início do século XX, neste contexto da revolta dos Boxers, podemos observar uma certa recusa e uma certa tendência, uma certa onda de protestos contra o governo imperial.
Inclusive ressurgiu nesta época uma recusa baseada na diferença étnica entre a família imperial, os imperadores da dinastia Qin, e o grosso, não é, a maioria da população chinesa. Não é? Uma boa parcela da população chinesa seria de um grupo étnico, né, lá da origem Han, né, do grupo Han, enquanto os Qin, a dinastia Qin, tinha uma outra origem étnica, não é? Era uma dinastia da Manchúria, né, Manchu. Esta diferença étnica foi bastante acentuada, destacada por alguns nesta época, que já estavam se opondo ao próprio imperador, à família imperial. Bom, quando chegamos próximo dos anos 1910, 1911, se intensifica um movimento republicano no interior da China. Por quê? Porque neste contexto do início do século XX, um grupo de chineses, não é, com algum preparo intelectual, com alguns estudos que entraram em contato com o mundo ocidental, alguns chineses absorveram as ideias modernas, os conceitos políticos ocidentais. E este grupo republicano se revoltou contra o imperador em 1911 e no começo de 1912. Vamos entender melhor este ponto. Gostou do vídeo? Não esqueça, dê o seu like, assine o canal, toque o sininho.